A astronomia é uma ciência verdadeiramente repleta de maravilhas. Os cientistas fazem descobertas impressionantes uma após a outra, revelando novas maravilhas escondidas em galáxias distantes, estrelas e até mesmo exoplanetas. Mas um dos seus maiores encantos é que muitos desses fenômenos podem ser vistos com os próprios olhos, sem precisar de um telescópio. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer os raros fenômenos astronômicos que nos aguardam até o fim do século XXI. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Então, sem mais demora, hora da gente começar. A explosão da T Coronae Borealis. A T Coronae Borealis é, como o próprio nome sugere, um sistema estelar binário localizado na constelação da Coroa Boreal e é conhecida pelo apelido de Estrela em Chamas. Esse sistema é formado por dois astros, uma gigante vermelha envelhecida e uma anã branca. A anã branca, menor e extremamente densa, atrai matéria da gigante vermelha que está ao seu lado. Quando a quantidade dessa matéria roubada ultrapassa um certo limite, tem início uma reação termonuclear em sua superfície, provocando um aumento explosivo de brilho extremamente intenso. A T Coronae Borealis pertence à categoria das chamadas novas recorrentes, ou seja, ela tem a tendência de repetir explosões semelhantes em intervalos de várias décadas. Até hoje, apenas duas explosões foram registradas, uma em maio de 1866 e outra em janeiro de 1946. Há uma grande expectativa de que a próxima explosão aconteça ainda esse ano ou no ano que vem. Normalmente, a T Coronae Borealis não pode ser vista a olho nu, mas quando ocorre uma explosão, seu brilho pode aumentar de centenas a cerca de 1.500 vezes. Para nós, será como se uma nova estrela brilhante surgisse de repente no céu noturno, permanecesse visível por algum tempo e depois desaparecesse novamente. É um fenômeno realmente impressionante e extremamente raro. A explosão poderá ser observada em praticamente todo o hemisfério norte, mas ainda não se sabe exatamente quando ela acontecerá. Por isso, acompanhe as informações mais recentes para não perder esse valioso espetáculo astronômico. Afinal, acredita-se que a explosão seguinte deverá acontecer por volta do ano 2106. O eclipse solar total de 2027. Eclipses solares parciais acontecem com certa frequência, mas para ocorrer um eclipse solar total, a Lua precisa se posicionar exatamente entre a Terra e o Sol, cobrindo-o por completo. Ter a oportunidade de presenciar um eclipse total é algo muito raro, e em um mesmo lugar isso pode acontecer apenas uma vez a cada vários séculos. Em 2 de agosto de 2027, um eclipse solar total desse tipo acontecerá. A faixa da totalidade passará pela Espanha, norte da África, Egito e Península Arábica. Os astrônomos acreditam que o melhor lugar para observar esse fenômeno extraordinário será a antiga cidade egípcia de Luxor. Lá, a fase total do eclipse durará impressionantes 6 minutos. Na antiguidade, acreditava-se que os eclipses solares eram presságios de guerras, epidemias e desastres naturais. É claro que hoje ninguém mais acredita nisso, mas ver o dia se transformar em noite por alguns minutos, as estrelas surgirem no céu e os animais com seu relógio biológico confundido ficarem desorientados, ninguém pode negar que esse espetáculo da totalidade é uma experiência ao mesmo tempo arrepiante e absolutamente fascinante, né? E você, já esteve no Egito? Ou quem sabe está pensando em visitar o país? A aproximação de Apófis à Terra. Em 2004, o mundo foi abalado por uma notícia assustadora. O novo asteroide que poderia ameaçar a Terra havia sido descoberto. O responsável por toda essa preocupação recebeu o nome de Apófis. Apófis é um corpo celeste com cerca de 340 a 375 metros de diâmetro e pertence ao grupo de asteroides conhecidos como Áton. Trata-se de um grupo de asteroides próximos da Terra, cuja maior parte da órbita fica dentro da órbita terrestre e cruza o caminho do nosso planeta. Segundo as estimativas da época, caso Apófis colidisse com a Terra, seu poder destrutivo superaria até mesmo a gigantesca erupção do vulcão Krakatoa em 1883.
Depois disso, as previsões foram revisadas em 2013 e, finalmente, em 2021, os cientistas declararam que não havia mais risco. Após estudarem Apophis com muito mais precisão e determinarem sua órbita com exatidão, eles concluíram que, pelo menos nos próximos 100 anos, não existe possibilidade de colisão com a Terra. Ainda assim, é um fato confirmado que Apophis passará extremamente perto da Terra em 13 de abril de 2029. Nesse dia, a distância entre Apophis e a superfície terrestre será de apenas 32 mil quilômetros. Isso corresponde a apenas 1/10 da distância entre a Terra e a Lua, ficando até mais perto do que alguns satélites artificiais. Naquela noite, acredita-se que Apophis poderá ser visto a olho nu, parecendo uma estrela brilhante cruzando o céu em alta velocidade. Depois disso, a própria gravidade da Terra fará com que Apophis seja arremessado, alterando sua trajetória. Uma aproximação dessa magnitude não deverá voltar a acontecer em um futuro próximo e talvez nunca mais se repita. Por isso, esta provavelmente será nossa primeira e última oportunidade de ver a olho nu o asteroide que um dia fez o mundo inteiro tremer de medo. Os dias marcados em vermelho no calendário. Em setembro de 2035 e agosto de 2050, os fãs de Marte terão um evento muito especial pela frente: a Grande Aproximação de Marte. Nesse período, Marte, Terra e Sol ficarão praticamente alinhados. Em especial, em agosto de 2050, Marte estará mais perto da Terra do que em qualquer outro momento desde a aproximação histórica de 2003, reduzindo a distância para apenas 56 milhões de quilômetros, algo incrivelmente pequeno em escala cósmica. Claro, ainda será um pouco mais longe do que visitar a casa dos avós, mas considerando que Marte pode chegar a quase 400 milhões de quilômetros da Terra, dá para perceber como essa aproximação é extraordinária. Mas afinal, o que poderemos ver? Marte brilhará no céu noturno como um farol vermelho excepcionalmente brilhante. Seu tamanho aparente também aumentará bastante. E em vez de parecer apenas um ponto difuso, poderá ser visto como um disco planetário bem definido, até mesmo com um telescópio doméstico simples. Será possível observar suas gigantescas calotas polares, formadas por dióxido de carbono congelado e gelo de água. E se uma tempestade de areia típica do verão marciano estiver acontecendo nesse período, talvez possamos até acompanhar em tempo real as mudanças na aparência do planeta vistas da Terra. Mas essa grande aproximação não é apenas um presente para os apaixonados pelo céu. Ela também é um evento de enorme importância para a exploração espacial. Isso porque ela acontece quando a Terra e Marte estão em uma posição especialmente favorável, permitindo que as agências espaciais economizem tanto combustível quanto tempo de viagem. E se até lá tivermos colônias em Marte, será a época perfeita para visitar os parentes que estiverem morando por lá. Nesse caso, a comparação com a casa dos avós talvez deixe de ser apenas uma piada. Então, é melhor garantir sua passagem desde já. O retorno do cometa Halley. O cometa Halley é provavelmente o mais famoso entre os cometas de curto período. Foi graças a ele que o grande astrônomo Edmond Halley provou que os cometas também orbitam o Sol e retornam em intervalos regulares. Antes disso, muitos estudiosos, como Aristóteles, acreditavam que os cometas eram fenômenos da atmosfera terrestre, enquanto outros, como Tycho Brahe, pensavam que eles apenas atravessavam o sistema solar uma única vez. É claro que isso aconteceu há muito tempo. O retorno do cometa previsto por Halley realmente ocorreu em 1758, mas ele faleceu antes de poder testemunhar esse momento. Ainda assim, dificilmente houve um outro viajante dos céus que tenha despertado tanto interesse entre os cientistas. Afinal, foi graças a esse cometa que se comprovou não apenas que os astrônomos estavam certos ao afirmar que os cometas giram ao redor do Sol, mas também a própria validade da mecânica celeste. No periélio, o cometa Halley se aproxima do Sol a cerca de 0,6 unidade astronômica, ficando entre as órbitas de Mercúrio e Vênus. No afélio, ele se afasta até cerca de 35 unidades astronômicas, ultrapassando até mesmo a órbita de Netuno. Seu período orbital varia um pouco a cada passagem devido à influência gravitacional dos planetas gigantes, mas atualmente é em média de cerca de 75 anos. A última vez que esse famoso cometa passou perto da Terra foi em 1986. Os astrônomos realizaram observações detalhadas e aprenderam muito sobre sua natureza.
Mas para os observadores comuns, a experiência acabou sendo um pouco decepcionante. Como ele estava relativamente distante da Terra, sua aparência no céu noturno não foi tão impressionante. A próxima passagem do cometa Halley está prevista para 2061, quando ele atingirá o periélio, seu ponto de maior aproximação do Sol, em 28 de julho. Por uma feliz coincidência, justamente nesse dia, esse viajante do espaço também passará pelo ponto de maior aproximação da Terra, permitindo uma observação em condições muito melhores do que na visita anterior. No céu noturno, ele deverá brilhar com bastante intensidade. Ninguém sabe até onde nossa tecnologia terá avançado até lá. Quem sabe estaremos observando tudo de um elevador espacial? Por enquanto, a maioria das pessoas só terá a chance de ver o cometa Halley a olho nu uma única vez na vida. Depois de 2061, ele só deverá retornar por volta de 2134. E vocês, o que acham? Até lá, a expectativa de vida humana será muito maior? Seja como for, o cometa manda lembranças. Afinal, ele passou pelo afiélio há cerca de 3 anos e já está a caminho da Terra. As chuvas de meteoros. No espaço existem faixas de poeira cósmica deixadas pelos cometas quando eles se aproximam do Sol. Quando a Terra atravessa uma dessas faixas, pequenos grãos de poeira e fragmentos de rocha entram na atmosfera do planeta e queimam completamente. É assim que surgem as chuvas de meteoros. Existem várias dessas faixas que produzem chuvas de meteoros praticamente todos os anos. Entre elas, a mais famosa é a chuva de meteoros das Leônidas. Em 1833, essa chuva foi tão intensa e brilhante que muitas pessoas acreditaram que o fim do mundo havia chegado. Normalmente, um fenômeno como esse produz no máximo algumas dezenas de meteoros por hora. Naquela ocasião, porém, milhares de meteoros foram vistos cruzando o céu do estado do Alabama. As Leônidas têm origem no cometa Tempel-Tuttle. A intensidade da chuva depende de quão perto o cometa passa da Terra e de o nosso planeta atravessar ou não faixas densas de poeira relativamente recente, deixadas por suas passagens anteriores. Quanto maiores e mais recentes forem esses fragmentos, mais intensa e brilhante será a chuva de meteoros. O cometa Tempel-Tuttle se aproxima do Sol aproximadamente a cada 33 anos, e com isso também passa perto da Terra. Sua última aproximação ocorreu em 1998. As próximas estão previstas para 2031, depois 2064 e, por fim, 2097. Em teoria, qualquer uma dessas 3 passagens pode trazer de volta um verdadeiro fim do mundo no céu, como o que aconteceu sobre o Alabama há cerca de 200 anos. No entanto, as previsões atuais indicam que 2031 e 2064 poderão ter uma atividade acima do normal, mas dificilmente alcançarão a intensidade de 1833. Se houver chance de uma tempestade de meteoros realmente extraordinária, ela deverá ocorrer mais perto do fim do século. De qualquer forma, vale a pena viver bastante. Afinal, ver milhares de estrelas cadentes brilhantes cruzando o céu em todas as direções é sem dúvida uma lembrança para a vida inteira. O pico de atividade das Leônidas costuma ocorrer por volta de 17 de novembro, mas elas podem ser observadas durante todo o mês de novembro. No momento, elas não são particularmente espetaculares, mas como vocês já perceberam, isso pode mudar a qualquer instante. É claro que esses não são todos os fenômenos astronômicos raros que acontecerão durante os cerca de 3/4 restantes do século XXI. Por exemplo, Betelgeuse pode explodir como uma supernova a qualquer momento. Afinal, essa estrela já está nos estágios finais de sua vida. Mas dessa vez preferimos apresentar apenas fenômenos que podem ser previstos com um grau relativamente alto de precisão. Na realidade, Betelgeuse talvez ainda continue existindo por alguns milhares de anos. Para uma estrela, isso é apenas um instante, mas para nós, seres humanos, é um período imaginavelmente longo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!